Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, esse aqui é o meu primo de Dom, esse aqui é o canal Grenal dos Primos. A gente criou esse canal para fazer os pós-jogos do Inter e do Grêmio. E hoje a gente teve uma vitória, cara, fora de casa contra o Santos. Simplesmente o Santos do Neymar, do William Arão, do Gabigol e do Rony. Para falar por baixo, sim, tá? Um dos jogos, se não o jogo mais bizarro que eu, como colorado, que sou desde berço. A minha mãe, quando eu fiz aniversário de 5 anos, fez um, um campeonato de futebol com todos os meus amiguinhos, pitoco, desse tamanho, com bolo do Inter e tudo. Eu sou colorado desde que eu me conheço por gente. E hoje foi um dos jogos mais bizarros que eu vi na história do Inter. A gente já teve muita derrota cachapante, ridícula e vexatória, como foi contra o Mazembe. A gente já teve conquistas inacreditáveis, como contra o São Paulo em 2006, que era tricampeão do mundo, e contra o Barcelona em 2006, que a gente não precisa nem comentar. Só que hoje foi bizarro, cara, porque a escalação foi um troço inacreditável. Eu mandei um áudio pro Didon, que pena que eu não consigo colocar aqui, antes do jogo, em que eu falei, cara, nós vamos tomar a maior chinelada da história do Inter, e que se o Santos não devolver, no mínimo, o 7-1 que o Inter tocou no Santos 3 anos atrás, o Santos vai cair. E o que o Santos demonstrou hoje em campo é um futebol de time que vai cair. Tá todo mundo aí colocando o Pesolano num pedestal. E o Pesolano adotou uma escolha. Só que eu acredito muito mais a vitória do Inter hoje e o que o Inter fez em campo ao que o Santos não fez do que o Pesolano decidiu. Escalação do Inter. Rocher, Bruno Gomes, beleza. Félix Torres, Vitor Gabriel, a gente sabe que não existe dupla de zaga ideal no Inter. Matheus Bahia, Bernabé no banco. Bruno Henrique, Ronaldo no banco. E o Ronaldo não tá dos melhores também, mas enfim. Vilagra, beleza. Queríamos ver o Vilagra de titular. Foi a única escolha acertada do Inter, do treinador Pesolano, e que a gente viu que jogou pra cacete. Que não tem explicação esse jogador não jogar. Ele é uma mistura de Guinha Azul com Arangues. O cara desarma bem e arma bem. Beleza. Agora vem o absurdo. Alan Rodrigues, Vitinho, Alejandro e Borré. Primeiro, me diz quem é que cria nesse time. É o Vitinho? É o Alan Rodrigues? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Alan Patrick não vem jogando muito bem. Não dá nem para comparar com esses dois. O Carboneiro me entrar aos 39 do segundo tempo é um escárnio. Chega lá. O Alejandro, de tudo que nós vimos até agora, é nada. É nada. E o Borré fez 2 gols lá contra o Monson, se eu não me engano, São José. Será que desgraça que o Borré fez 2 gols num jogo? Mas o Borré, ele consegue se superar. O Borré perdeu um gol hoje. E se o Borré, a 1 metro do gol na pequena área, que se ele fosse zagueiro do Santos, ele sem querer botava a bola para dentro. Mas ele é atacante do Inter e ele, sendo o Borré, ele conseguiu isolar a bola. Acho que de todos os gols que ele já perdeu, esse foi o mais inacreditável. E é difícil escolher. E o Borré e o Alejandro estavam em campo como time titular, cara.
Eu tinha que conseguir colocar o áudio aqui. Para mim, o Inter ia tomar uma chapuletada do Santos. O Santos jogou muito mal. O Neymar, o senhor Neymar, que não teve a decência de ir lá para Mirassol, quando o Ancelotti foi lá, especialmente, e é óbvio, ele foi para Mirassol para ver o Neymar jogar, e o Neymar não foi. Não, ele não tá nessa escalação de agora não tá nessa convocação que o Ancelotti fez. O Ancelotti é um cara vencedor, você tem que entender isso. Não vai aceitar um jogador que não tem a mesma mentalidade que ele. O Ancelotti tem 5, 6 Champions nas costas, fora todo o resto. O Neymar não encostou na bola hoje. E aí o segundo é o seguinte: o Neymar tá descontado fisicamente. Cara, o Neymar não deu um lançamento longo, o Neymar não deu uma bola em profundidade, o Neymar não virou um jogo, o Neymar não fez o que um jogador do nível dele parado deveria fazer, como fazia o D'Alessandro. Simplesmente um lançamento de 30, 40 metros. É isso que eu imaginava que o Neymar ia fazer hoje. E nada. E não é nem só questão física, é questão de mentalidade, questão de querer, questão de liderar, é questão de brilho, é questão de líder mesmo, de alguém que vai jogar uma última Copa do Mundo na vida. Capítulo Neymar de lado só para dizer que ele não jogou porcaria nenhuma. Gabigol, acho que a bola não chegou para ele, mas também não fez nada no jogo. Agora, o Willian Arão, Rony, cara, mas tinha tudo para se ferrar. Hoje. E aí, a gente vai pro capítulo do Inter, porque o Inter surpreendeu, né? O Inter começou jogando bem, eu mordi a minha língua. Só que eu mantenho a minha posição de que eu mordi a minha língua não porque o Inter foi bem escalado, bem escolhido e jogou bem. Mordi a minha língua porque o Santos simplesmente veio a não jogar. Seu Vojvoda não conseguiu fazer as peças dele. Essa foi a visão do jogo. Aí eu até anotei algumas questões aqui. Porra, 9 minutos de jogo. Chance de novo, clara, para o seu Alejandro. E o cara me chuta fofo. Igual ele fez no Grenal, se não me engano, foi em algum jogo aí. Meu Deus, né? O cara tá usando a camisa 9 do Fernandão. Grafia a camisa do Fernandão. 8 minutos de jogo. Primeiro tempo. O Bruno Henrique sai livre no corredor direito. Parecia que estava impedido, mas não estava. Ele fez um cruzamento igual a avó dele. Coitado da vozinha dele. Um cruzamento que tinha alguém centrado na pequena área para cabecear. E ele cabeceou lá na lateral. O Bruno Henrique cobrou todas as bolas paradas do Inter. Todos os escanteios que cobrou foi no Bruno Henrique, algo que não tinha simplesmente não tinha acontecido desde o Gauchão. Eu elogiava as cobranças de bola parada do Bruno Gomes. Quem é que explica por que o Bruno Henrique cobrou bola parada? Tem. O Vitinho, aos 21 minutos, deu uma paulada de fora da área para queimar minha língua também. Só que ele é tão azarado que o Brazão, o goleiro do Santos, fez uma puta de uma defesa. Ele deu umas palmadas lá pra cá, assim, a bola subiu por cima e não sei o quê. E tava posto que o Inter ia perder esse jogo, ou no máximo arrancar um ponto, porque depois de 3, 4 chances claras de novo, como acontece em todo jogo do Inter, não, outro para dentro. Tira para o intervalo e eu vou no comentário do Baldaço. E o Baldaço dizendo que o Vitinho estava fazendo um excelente jogo tático. Estava marcando, que estava apoiando. Caralho. Aí me entra, não sei se foi o Gabigol, acho que foi o Gabigol, o Neymar, pelo lado esquerdo da área. E o Vitinho deixa o pé.
sem ângulo para chutar, tava longe do gol. E o Vitinho deixa em pé, caramba. Eu ganhei de 1-0 já, eu acho que já tava 1-0. Pênalti é ridículo. Ridículo. Pô, cara, a gente já não faz gol, caramba. Vai ver um cacete desse pra fazer pênalti, cara. O Rocher não vai pegar. O Rocher fez até aquele movimento de quem fica no centro, dando uma desbaratinada no cobrador. O Neymar só deslocou ele da foto, velho. Não. Aí ele disse que tá tudo conforme. Aí depois do empate do Santos, o treinador faz o quê? Não, eu vou botar o Carboneiro, eu vou botar o Alan Patrick. Porra nenhuma. Ele vai lá e coloca o Thiago Maia e o Aguirre. Saindo o Alejandro e o Alan Rodrigues. Tem nem o que comentar, né, cara? Aos 32 minutos, sei lá qual foi a intenção dele, ele tira o Bruno Henrique e o Vilagra e coloca o Ronaldo e o Tabata. Ou seja, intenção zero de ganhar o jogo. Intenção zero de ganhar o jogo. Era segurar um pontinho contra um Santos ridículo para ver meu Miro. O Santos entregue ao Inter. Que Deus iluminou a cabeça do Pesolano. Não é nem a cabeça. Deus iluminou o que ele fez. Ele colocou o Carlos aos 39 minutos. Não existe explicação futebolística para isso. De tu privilegiar é, Ronaldo, Tabata, Aguirre e Thiago Maia antes da entrada do Carboneiro. Será que com o Santos morto no segundo tempo não dava para primeiro, aos 22 minutos, colocar o Carboneiro para fazer um, dois gols, resolver o jogo e não precisar de um sufoco no final do jogo, de um lance fortuito de falha da zaga do Santos para fazer um gol? Isso que falha da zaga do Santos. Pelo menos estou de longe, me quase fora da área. Esse pessoal e o Baldaço. E olha que eu assisto o conteúdo do Baldaço desde sempre. Eu não sou hater do Baldaço, mas o Baldaço aplaudiu o Pesolano, cara. Isso é não olhar para o outro lado. Isso é não olhar para o que foi o jogo, para o que foi o desempenho do Santos, do Vojvoda. É um dos treinadores mais prestigiados atualmente no Brasil. Pelo amor de Deus, nós precisamos ter senso crítico, é igual o Grêmio. O Grêmio tá achando que é bom time, não sei o quê. O Grêmio, na hora que pegar o Palmeiras e o Flamengo, já sofreu contra a Chapecoense, o Grêmio vai estar lascado. Assim como está o Inter. Se nós olhar para o jogo de hoje e achar que nós ganhamos do melhor Neymar, do melhor William, não, do melhor Gabigol e do melhor Rony, estamos fodidos. Vamos cair. Agora, o resumo dessa ópera é que o Santos é um forte postulante ao rebaixamento. O Santos ganhou de um Inter que não tinha Alan Patrick no time titular, Bernabé no time titular, Carboneiro no time titular. O Santos desse campeonato, cara. Falei pra caralho, mas hoje foi um dos jogos mais bizarros, por todo esse contexto que eu estabeleci aqui, que eu já assisti na história do Inter. Eu não comemoro, no grupo de WhatsApp eu vibrei muito. Eu vibrei pelo que o Pesolano fez. Eu vibrei pelos 3 pontos, cara. No passado, nós não caímos com 44, o que foi uma exceção. Cada ponto é sobrevivência. Por isso que eu vivi tanto a vitória do Inter. Monólogo longo, Didon. O que que você tem para me dizer depois de tudo que isso eu disse para ti aí? Vamos lá.
Cara, é uma coisa meio inédita, assim. Tu falou, acho que, sei lá, Pra mim, 15 minutos, e eu concordei, eu acho que com tudo que tu falou. A única coisa que dá pra pontuar ali é que o Neymar ele deu umas três invertidas bonitas, assim, e tal. Mas também jogou bem abaixo, mas ele alguma coisa ele fez, não foi dos piores, mas eu não. acho que sem, né, cara, sem perigo, Sim, mas né? o perigo não é o perigo é porque ele invertia pro Rony, que a bola mordia ele. Esse era o perigo, Ah, né? eu não me senti ameaçado, tanto que não me chamou atenção isso, sabe? Sim, não, realmente não foi nada agudo assim, mas ele era o único que fazia no time. Os outros tudo erravam. Cara, O só para te dar um Santos, exemplo, pega, por exemplo, o gol do Bahia, agora no Beira-Rio. O que foi aquela entrada na zaga do Inter, cara? Não existiu nenhum lance daquele aí no jogo de hoje. E a gente tinha sim, jogadores habilidosos para acontecer uma jogada, como aconteceu aquela jogada do gol do Bahia no Beira-Rio. Entende? É isso que eu quero dizer. sim. Mas, enfim, assim, ó, o jogo em si foi um jogo feio, jogo ruim, né? Aliás, eu não aguento mais ver jogo ruim. Do Grêmio também, é Grêmio e Chapecoense, jogo ruim, Inter e Bahia, jogo ruim, e Imagina Grêmio e na Bragantino, Copa, como é jogo que se ruim. dizia lá em 2014? Imagina na Copa. Exatamente. Por isso que eu tô esperando ansiosamente a Copa do Mundo e acompanhar a Champions, né? Para ver jogos decentes, pelo menos, porque tá louco. Não foi assim de sangrar os olhos, porque era aquele foi um entretenimento do Neymar ali jogando, daí chamava um pouco mais de atenção, assim. Mas o jogo em si foi o Santos, cara, muito ruim. E assim, Ruim. ó, a gente tem que lembrar que o Santos ano passado quase caiu, e esse ano, tô para dizer que eles estão pior, né? Porque o Vojvoda Concordo. chegou para ser o Salvador e tá. Eu acho que ele vai cair fora. Não sei se tu viu, terminou o jogo, os caras tudo mandando ele para aquele lugar lá e xingando e dizem que ele vai cair. Então, mas o Santos até se reengrenar, vamos dizer assim, vai ser daqui a umas, sei lá, depois da Copa. Né? Até vai ficar um interino, uma, duas rodadas, vai vir, sei lá, o Diniz, o Cuca aí para eles. E aí até lá vai, enfim, vão ficar à mercê desse futebolzinho aí deles. E, enfim, né? Foi aquela coisa, um jogo bem ruim e realmente, cara, esse negócio do pesolano aí, como diz o Axel Colorado, é o pardolano. Foi uma coisa assim que professor Pardal total, né? Botou Cara, dois até centroavantes. vou dizer assim, ó, Cara, eu até não para entendi aproveitar, o Alan. Foi? até para aproveitar sobre o Pesolano. Cara, se ele conseguir encaixar um time defensivo que repita esse aproveitamento em termos de defesa nos próximos jogos, beleza, beleza. Se ele conseguir reforçar defensivamente nesse sentido que ele fez hoje, é o que a gente precisa. Tá, e o Alan Patrick ele tinha 100% de condições de jogo hoje. Não, creio que sim, eu não ouvi nada Foi. que Mas, então, desabonasse ele. E não por foi exemplo, só o Alan Patrick, né, cara? Foi ele, o sim. Carboneiro e o Bernabéi. Mas, tipo assim, o Alan Patrick, pra mim, é o caso mais bizarro, porque ele seria, no time do Inter, é ele mais 10, né? Tipo, é E, que nem, tipo, o próximo jogo, sei lá, o Arthur do Grêmio tá disponível, o técnico, não, vamos botar aí um outro qualquer. Não faz nenhum sentido, né? Se o cara tá 100%. Por isso que eu até achei, tanto o Carboneiro quanto o Bernabéu, até, tipo, beleza, né? Mas eu imaginei que o Alan tivesse um pouco descontado aí na parte física. Mas daí o próximo jogo do Inter, qual que seria a escalação? Será que ele vai repetir? Porque time que se ganha não se mexe, né? cara, eu vou Só te falar, que, não, sinceramente, hoje eu fiquei em choque em relação à escalação do Inter. Hoje eu fiquei em choque porque nem os mais entendidos da mídia tradicional chegaram perto de prever essa escalação. O sim, próximo ele jogo do Inter queria. é novamente em casa contra o Chapecoense, então eu não imagino que vai haver tanto resguardo defensivo. Só que eu que cheguei a cornetar e criticar o Luiz Castro do Grêmio por não ter uma convicção a respeito do time titular, hoje o Pesolano Não, comprovou isso aí que ele fez dobrou a o que ele aposta, né? fez hoje é muito pior Sim. do que o Luiz Castro vem fazendo no Grêmio, uma falta. Não é que é uma falta total de convicção, é que a gente há de ser ponderado no sentido de reconhecer que o Alan Patrick não vinha rendendo tão bem, o Carboneiro foi invertido para tentar o Bernabéu de ponta, aquela coisa toda. Não dá para negar, vamos lá,
dá para negar que o Pesolano está tentando alternativas, porque o Pesolano ele sabe, de novo, que ele não vai ter contratações. O Inter está com transfer ban, contratação de estrangeiro e tudo mais. Então, o Pesolano ele precisa achar uma solução com o que ele tem. Eu não posso negar isso. Só que o que foi feito hoje, o Baldassi, não sei se foi o Baldassi que intitulou de cirurgia ou se foi o Gaguinha na Gaúcha, foi uma cirurgia. Ele mexeu em setores centrais do time para colocar, por exemplo, um Matheus Bahia, para colocar o Bruno Henrique, e as substituições dele não foram para Eu acho, transformar um time em time mais agudo, para buscar um resultado. Foram para resguardar aquele 1-1 e para lá, os 39 do segundo tempo, buscar um milagre com o Carboneiro. Essa foi a estratégia do cara. sim, mas é que daí que não dá para entender, né? Porque ele justamente coloca lá vai botar o Carboneiro justamente no final. Tipo assim, até os 38 eu não quero ganhar o jogo, daí põe agora eu quero. Né? Tipo assim, aí põe os outros, lá o Paquiri, põe o Tabata, põe os caras ruins, muito ruins antes do Carboneiro. Cara, o Tipo Tabata assim, teve uma tomada de decisão, assim, ó, ridícula. Ele tava com a bola pela direita, em vez de ele lançar o cara que tava passando, centrando ali, ele seguiu com a bola e jogou para dentro da área. Eu não sei se tu lembra desse lance. E acabou em nada. hum, Em nada. As tomadas de decisão do Tabata são absurdas, cara. Então, assim, um cara desse entrar antes que o Carboneiro, é isso que eu não sim, consigo entender. sim. Entende? Coloca o E, Carboneiro antes do Tabata, meu Deus do céu. não, e qualquer um desses, o Alan Patrick nem entrou. Tipo assim, Não, o Alan Patrick, oh, vou te falar, o Alan Patrick eu até acho que não devia ter entrado. O Alan Patrick é muito cadenciador, é jogo lento. O Alan Patrick chuta fofo, o Alan Patrick cruza mal, o Alan Patrick no máximo retém mais ou menos bem a bola na frente, quando ele não perde a bola. O que, então para ele mim, nem não, não, ele tem para que mim sair a para entrada do ti, Alan tem que. Patrick hoje ela não era essencial. O que eu não entendo é o que eu falei agora. É o Tabata entra antes do Carboneiro. Como que o Tabata entra antes do Carboneiro, cara? O Tabata não é titular. Quem é titular é o Carboneiro. Aí entra o Tabata antes do Carboneiro. O Carboneiro entrou faltando 5 minutos para o jogo. Ele não, Tá mal. ele não sabia que o juiz ia dar 7 minutos de acréscimo. Eu acho que não tinha levantado a placa ainda. Quando o Carboneiro entrou. Não, o Carboneiro entrou 39. Então, Então, na cabeça dele, ele botou o Carboneiro para jogar 5 minutos, cara. O Carboneiro não marca porra nenhuma. O que ele queria? Ele queria fazer o que falou. Dar uma de kamikaze e tentar ganhar um jogo em 5 minutos. Bizarro. e Bizarro. não, Bizarro. mas para ti, então, o Alan Patrick não nem merece titularidade mais, então. Não, cara. É que o Alan Patrick ele entra num esquema de jogo. O Alan Patrick jogando com o Carboneiro, com, não com o Alejandro, entendeu? Isso é outra coisa também, ele escalou dois centroavantes, né? Tipo assim, isso aí faz muito tempo que eu não vejo. É muito difícil explicar. É muito difícil tentar entender o que ele E, fez. esse Alexandre aí É uma muito fraco. pegadinha, né? Muito Muito ruim. fraco. Muito fraco. Muito fraco. Mas eu acho que o Borré é pior ainda. Tipo assim, Não, não sei, cara. É que o e, Borré tipo assim, perde o gol. Inter. E com o Alejandro, o Borré ainda participa do jogo, né? O Borré ainda encosta na bola, né? O Faz Inter uma vai ficar com esses parede, dois o tenta campeonato fazer um inteiro. pivô, sei lá. O Alejandro não encosta na bola, cara. O Alejandro ele só recebe a bola e perde gol. Bah, Cara, o o Alejandro ataque do é a Inter, fina flor do Alexandre lá de 2010. só porque rima no nome. Vai nada. Vai nada, vai nada. Vai nada. É, é, enfim, né? Realmente, faz muito tempo que eu não via alguma coisa parecida assim, em termos Agora vamos de lá, né? O Inter vai escalação. jogar em casa contra a Chapecoense. Pô, a Chapecoense ofereceu alguma resistência contra o Grêmio, mas o Inter vai jogar em casa. Pelo amor de Deus, 3 pontos, né, gente? Pelo amor de Deus, 3 pontos.
Vai ter aquela parada que eu mencionei no vídeo do jogo do Grêmio, vai ter uns 10 dias de parada. No dia 1º de abril, o Inter vai jogar contra o São Paulo. O Paulo perdeu hoje para quem? Para o Atlético Mineiro. Roger Sim, Machado, primeira derrota do Morro do Roger Machado lá, começou cedo. jogando nada. Olha, em casa também, no Beira-Rio, ganhar. Tá? Acho que são dois times que estão em um desempenho instável e equilibrado ali. Depois vem o Corinthians fora. O Corinthians eu reconheço. Além da questão da arbitragem histórica, o Inter não se dá bem com o Corinthians fora de casa. Então é arrancar um ponto lá. E depois, no dia 12 de abril, vulgo meu aniversário, tem o Grenal. Então, e o Grenal, apesar de o Inter ter se dado bem em janeiro, depois se ferrado na final, é um jogo à parte, não tem muito o que prever como prever. E aí depois é depois. Eu acho que já fica meio longe para a gente projetar. Mas, cara, a vitória de hoje, como eu disse, não foi comemorada e muito vibrada por mim pelo que o campo apresentou, pelo que toda a perspectiva anterior ao jogo me apresentou, mas pelo alento de o Inter somar 3 pontos e se afastar ao máximo de uma possibilidade de rebaixamento, sendo que o senhor Cruzeiro perdeu hoje, fora de casa, para o Atlético Paranaense e é o novo lanterna do Campeonato Brasileiro, não é mais o Inter. Ou seja, amanhã no debate raiz, o seu sem vergonha e não sei mais o que, e corneteiro do senhor Bagé não vai levar a lanterna para o debate raiz. E o Inter está apenas um ponto a menos do Santos, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, para um clube que é gerido pelo senhor Alessandro Barcelos, já é uma evolução. Gurizada, o vídeo ficou longo, mas vamos convir. Hoje foi um jogo muito atípico. Eu já tinha falado pro Didon isso antes do jogo e não ia ter como não avançar no que aconteceu nesse jogo. E espero que vocês compreendam e tenham chegado até aqui. Se chegou, comenta a tua opinião sobre todos esses pontos que a gente elencou aqui. Se inscreve, compartilha com um amigo. Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente já está chegando aí a 100, quase 100 inscritos. Estamos fazendo conteúdos em shorts também. Vou gravar um conteúdo daqui a pouco para divulgar esse vídeo aqui. E até mais. Valeu aí, Didon. Valeu, Oscar. Valeu, gurizada. Até a próxima. Vamos ver o que o Grêmio vai nos aprontar amanhã. Amanhã, amanhã. Valeu. Valeu.